tudo bem? Você está no canal Aloxi e nós vamos conversar a respeito de autoavaliação. Você já fez autoavaliação com seus alunos? O que você pensa a respeito disso? Funciona? É enrolação ou não? Faz total diferença. Então, vamos ao assunto. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho que assim você recebe todas as nossas notificações. E deixa os seus comentários, o que você entende sobre autoavaliação. Então vamos começar. E no próximo mês eu vou estar fazendo um curso a respeito de autoavaliação com passo a passo, com modelos de fichas para esse processo. E aí a gente vai estar divulgando, vai ser um curso grátis, talvez você se interesse. Então fica atento no canal, nos acompanhe, que daqui a mais ou menos um mês a gente vai estar com esse curso sendo divulgado para vocês. Então, a autoavaliação, ela é um processo que o aluno se avalia. Ele vai ter consciência de onde ele está, ele vai ter consciência do que ele está fazendo. Está adequado, não está adequado, se é possível mudar, se não é, quais são as suas principais dificuldades. Ele vai colocar o foco nele mesmo. Porém, para que ele faça isso, ele não pode partir do ponto de vista do que o professor acha que ele tem que fazer, né? Porque o professor tem uma ideia de aluno ideal, mas não é essa ideia que tem que ser a base da autoavaliação. Essa ideia, o professor faz a autoavaliação dele. Agora, o aluno ele tem que construir a sua base a partir da sua experiência. Por que eu digo isso? Imagina só, você é professor, sei lá, de física, né? E aí você tem um aluno que tem muita dificuldade em física, mas ele é excelente em basquete e provavelmente ele vá para as Olimpíadas. Então, o foco deste aluno é que ele seja um excelente jogador de basquete. Então ele vai ter que ter sim a base de física, mas o foco dele não é em física. Então talvez a autoavaliação dele seja muito diferente daquele outro aluno que você tem, que é excelente em física e provavelmente vai trabalhar na NASA. Então cada aluno tem uma base daquilo que ele quer fazer da vida. Então a gente não pode perder nunca esse ponto de partida. A escola tem que dar o básico, que é importantíssimo, porque o aluno também não pode simplesmente esquecer física só pensando em basquete, ou esquecer educação física e só pensar em física. Tem que ter o mínimo. Só que na autoavaliação a gente não pode pensar apenas no mínimo, a gente tem que pensar no todo. E o todo da autoavaliação é o aluno se conhecer, né? Se a gente for pensar no pilar da educação, a gente tem que aprender a se conhecer. Então, pensando nisso, eu tive várias experiências com autoavaliação no começo da minha carreira. No final, ela ficou muito diferente, né? No começo da carreira, a gente pensa, bom, o aluno vai se autoavaliar. A gente pergunta, como é que você foi na disciplina durante esse bimestre? É uma pergunta muito vaga, né? Qual a nota que você se dá nesse bimestre? Mais vago ainda, o aluno não tem parâmetro. Então, para que ele construa todo esse processo, ele realmente tem que construir uma base. Então, o que eu penso para ele construir uma base? Eu tenho um passo a passo, né? Que é isso que a gente vai estar trabalhando no curso, mas eu vou estar resumindo, acho que vai ser possível vocês entenderem. Como professora de história, eu no início do ano passo para os meus alunos uma folha de papel ao maço que eu peço para que eles não cortem, porque é muito engraçado. Tem aluno que quando você entrega uma folha, a primeira coisa que ele faz é cortar a folha. Não, ele vai usar essa folha durante o ano inteiro. Então não pode ser cortada, porque facilita o trabalho do próprio aluno. Vai estar lá as 4 partes. Então ele vai. No primeiro, na primeira semana que eu trabalho com esse aluno, eu peço para ele contar aqui a sua história de vida. Qualquer professor pode fazer isso? Eu, como professora de história, eu gosto de começar por aí. Então, ele conta a sua história de vida e aí eu peço para o aluno colocar aqui também quais são suas metas para a sua vida, o que ele quer, né, no seu futuro. Então, independente da idade que o aluno tem, ele tem uma ideia de futuro. Quero ser isso, quero ser aquilo. Por mais fantasioso que seja, ele já pensa alguma coisa. Então, ele vai estar escrevendo aqui. Aí eu coloco em médio prazo, né? O que você quer estar fazendo? Então, dependendo da idade do aluno, daqui a 5 anos, 10 anos. E a curto prazo que você vai estar fazendo. Então, ele coloca a história de vida, aonde ele quer chegar a longo prazo, médio prazo e a curtíssimo prazo. Então, a gente já tem aqui uma ideia de quem é o nosso aluno.
Eu vou ler esse material, não vou corrigir porque a história do aluno eu só vou ver se tem coerência, né? Se não tiver coerência nenhuma, eu vou estar questionando com o aluno o que está fora de coerência, mas é a história dele, né? Não tem como eu corrigir a história de ninguém, é a história da pessoa. Como eu falei, a não ser que tenha alguma incoerência muito grande. Outra coisa, essa folha, ela não pode circular entre os alunos, porque cada um tem a sua história. E isso aqui não importa para o colega, né? Ninguém vai ler isso, a não ser que o aluno queira ler, né? Mas, no geral, eles não gostam muito de estar lendo a sua história, não. Então, isso vai ficar reservado. Eu falo para eles que isso não vai ser nem corrigido, nem entregue. E eu guardo este material. Então, esse é o primeiro passo que eu faço. O segundo passo, eu pego a ficha do aluno com histórico escolar de 3 alunos que não são, né, deles, 3 alunos que eu tiro o nome. Então, quando eu tiro as cópias, eu tiro o nome do aluno, tiro inclusive o ano, para que ele não consiga identificar quem é o aluno. E aí, esse histórico escolar, se o aluno ele é mais novo, eu pego o histórico do Fundamental 1, se é um aluno mais velho, do ensino médio. O histórico completo, né, até o aluno terminar. E eu tiro cópia de um aluno que foi excelente, um aluno que foi péssimo e teve várias reprovas, e um aluno que foi regular. Eu tiro várias cópias. Na segunda semana de aula eu reúno grupos de trabalho e eu entrego os 3 documentos, né, os 3 históricos para cada grupo. E eles vão fazer uma análise daqueles resultados. Por quê? Para que o aluno entenda que aquele é o documento que ele vai receber no final dos seus estudos. É muito importante o aluno perceber isso. Perceber que é aquele documento que ele vai apresentar para procurar um emprego, é aquele documento que ele vai apresentar para uma faculdade, é aquele documento agora, nesse momento de pandemia, que muitos cursinhos e faculdades não tiveram vestibulares e analisaram aqueles documentos. Porque se o aluno tem essa consciência, ele provavelmente vai estar um passo à frente daquele aluno que não conhece esse documento, né? Então, eles vão avaliar. E aí eu faço algumas perguntas. Se você fosse um empregador, qual desses currículos você seria mais interessante? Se você fosse trabalhar em contabilidade, de repente tem algum aluno que é muito bom em matemática, mas não é tão bom em português. Então, quais desses currículos que você pegaria? Eles conseguem fazer essas análises entre eles. E aí eles conseguem perceber que um currículo com notas melhores tem mais chances concretas de serem admitidos no mercado de trabalho e na parte da educação. Então, com essa percepção, a ideia nessa atividade é só eles desenvolverem essa percepção. Ok, a gente recolhe esse material, faz uma discussão em grupo e aí todos os alunos conseguem ter a mesma noção de que os currículos sim são importantes. Lógico que ninguém pode ser definido pelo currículo. E nem é essa a ideia, nem é colocar que ninguém é melhor que ninguém, ninguém é superior que ninguém, todas as pessoas têm sim as suas habilidades, a gente não pode discriminar quem não tem nota boa, não é isso. Mas ele tem que perceber sim que isso faz a diferença porque vai ficar registrado nos seus documentos históricos e vai ficar registrado para sempre. E esse registro pode sim fazer uma diferença, tanto benéfica quanto não tanto. Então, ele precisa ter essa percepção no meu ponto de vista. Não que isso vai defini-lo enquanto estudante, mas que é importante ele ter essa percepção. Bom, então, ele teve na primeira semana o contato com a história dele, na segunda semana a história do currículo. Na terceira semana, o que eu faço? Eu peço para o aluno escrever na parte de dentro o que ele quer atingir. Então, ele teve lá as metas, né? Então, o que ele vai fazer para atingir essa meta mais longa? Ele quer ser, por exemplo, advogado. Então, o que ele tem que ser feito para advogado? Tem que fazer isso, ele vai definir. Depois, a médio prazo e a curto prazo. Então, ele vai usar mais ou menos metade desse processo aqui para definir qual vai ser o passo a passo para ele atingir o seu objetivo. Então, ele já começa a construir um parâmetro. Ok. A gente recolhe todo esse material e não se fala mais nisso. Aí a gente vai estar fazendo todo o trabalho do bimestre, estudando história ou geografia, no meu caso história. Lá no final do bimestre,
Depois de todas as avaliações feitas, aí sim é hora da gente fazer a autoavaliação. Aí o que eu faço? Eu devolvo essa folha para o aluno, para que ele lembre do que ele escreveu, para que ele lembre o que ele se comprometeu a fazer ali no ano, e eu faço algumas perguntas para ele. Eu coloquei aqui na lousa sugestão de algumas perguntas, mas aí cada um pode estar colocando outras. No curso que a gente vai fazer, eu vou estar definindo algumas que eu acho importante. Então eu coloquei aqui o seguinte: o aluno, ele foi excelente em relação à proposta da prova. Aí, se ele foi, ele vai ter lá uma numeração. Se ele foi ótimo em relação à prova, ele tem 4. Se ele foi bom, ele tem 3. Se ele foi ruim, ele tem 2. Se ele foi péssimo, ele tem 1. Então eu numero. Aí eu faço uma outra pergunta. Sobre a lição de casa que a professora de história passou. Você foi excelente? Você fez além daquilo que eu pedi? Aí ele tem 5. Ou ótimo, ou bom, ou ruim, ou péssimo. Aí eu faço outra pergunta. Ele leu todos os textos que a professora de história pediu? E aí ele vai estar respondendo. E aí eu posso estar desenvolvendo as perguntas que fazem parte dos meus critérios dentro daquela disciplina. Eu pedi que eles fizessem trabalho em grupo. Dentro do trabalho em grupo, o resultado dele foi excelente, ele fez tudo, foi bom? Então, nisso ele vai estar tendo uma pontuação. E aí, a partir desta pontuação, ele pode ter, vamos dizer que eu fiz 5 perguntas, né? O máximo que ele atingiria seria 25 pontos. Ele conseguiu 20 pontos. Então, com certeza, ele foi um aluno ótimo. Não, ele atingiu só 4 pontos. Então, provavelmente, o desempenho dele foi bem sofrível. Então, quando ele for fazer a autoavaliação, ele não vai simplesmente falar, eu acho que eu fui bem. Não, ele vai ter vários critérios. Ele vai ter avaliação, lição de casa, pesquisa, desenvolvimento com a turma. Então, são critérios que o aluno vai autoavaliar. Aí sim, aí a partir desse resultado, ele consegue olhar para ele como estudante. E ele vai ter uma noção aonde ele quer chegar, né? Então é essa a ideia, que a autoavaliação seja feita, mas que ela seja criteriosamente preparada para que o aluno não fique no achismo. Eu acho que eu fui bem, né? Ou então, pior ainda, ele sabe que ele foi mal e ele fala que ele foi bem e ele não tem argumento. Então, esses argumentos, ele é importante sim ser construído junto com o professor, junto com a classe e junto com todo mundo. Então, é isso que eu tô deixando aqui. Vou fazer um curso, né, que vai ter muito mais detalhes e tá todo mundo convidado. Em breve a gente vai estar aí com o cadastramento do curso e com certeza vocês vão estar gostando muito de participar, ok? Aproveita, se inscreve no canal que você vai estar recebendo então o convite do curso. Deixa seus comentários se você já trabalhou a autoavaliação ou se você tem experiência, né, de uma outra forma de autoavaliação. E compartilha o nosso vídeo, com certeza vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada pela participação e te espero aqui amanhã às 16 horas no canal Aloxi. Até mais. Tchau, tchau.